Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu estava passando uma fase meio complicadinha de vida. Tinha perdido minha melhor amiga e de um modo assim bem trágico num acidente de carro. Ela e o namorado morreram e era para eu estar com eles. Isso naturalmente acabou me abalando mais ainda, né? Eu e a Maria Alice éramos grudadas uma na outra e depois do acidente me senti até meio perdida. Sou da cidade de Manaus e foi logo depois dessa fatalidade que, para distrair um pouco a cabeça, acabei criando um perfil num site de relacionamentos. Sabe, nem lembro como cheguei a esse site. Talvez alguém tenha me indicado, não lembro. Só sei que fiz o cadastro, mas acessava só de vez em quando. Minha intenção, na verdade, era fazer amigos. Conversei com algumas pessoas, mas tudo assim, conversa sem pé na cabeça, sabe? Sei lá, parecia que todo mundo só queria saber de uma única coisa: sexo casual. E para ser bem franca, não era exatamente isso que eu estava procurando. No fundo, acho que eu queria sair um pouco da realidade, aliviar a dor da perda da minha amiga. Inclusive, depois de um tempo, acabei até trocando a foto do meu perfil. Coloquei outra em que a Maria Alice aparecia ali do meu lado. Isso acabou causando um certo alvoroço. Não era a minha intenção. Na verdade, nem pensei nisso na hora, né? Mas causou. Porque choveu de homens mandando mensagem. Todo mundo, naturalmente, com propostas indecentes. Devem ter achado que nós duas estávamos à procura desse tipo de coisa, sexo casual, por incrível que pareça, no meio daquelas pessoas todas, aquela enxurrada de mensagem, né, de homens que só sabiam falar de coisa nada a ver. Recebi uma mensagem de um cara chamado Arthur. E o que ele me escreveu chamou minha atenção. Adorei a foto do teu perfil. Ele escreveu apenas isso. Ao contrário da maioria, que de saída já vinha com malícia, sabe? Proposta. Depois ele perguntou se eu e a Maria Alice éramos irmãs. E se nós duas usávamos o mesmo perfil. Eu contei que não. Éramos muito amigas e acrescentei que infelizmente minha amiga tinha morrido. E foi então que ele mandou outra mensagem. Posso adivinhar quem que você é dessas duas aí? Eu acho que é a menina da direita. Essa que tá com um brinquinho em forma de coração. Acertei? E não é que ele acertou? Sabe, não sei explicar, mas mesmo sem conhecê-lo, gostei do jeito dele. Das coisas que ele escreveu, porque, entre tantos, era praticamente o único que não vinha com coisa assim, sabe? Malícia, proposta indecorosa. No meu perfil, constava que eu era de Manaus. E ele falou que sempre teve vontade de conhecer a Amazônia. Que um dia ainda iria para lá. Queria fazer um passeio de barco, nadar com os botos, foi o que ele escreveu. Eu retruquei. Se um dia você realmente vier, quem sabe eu posso te fazer companhia, né? Te mostrar alguns lugares assim, bem bacanas que tem aqui. Ele falou que ia adorar. Só que a gente morava tão longe um do outro. Meu Deus, Manaus, se a gente pensar, é do outro lado do mundo para quem mora em Curitiba. Ele não morava exatamente em Curitiba, mas em relação a mim, morava mais longe ainda, em Mafra, Santa Catarina. Imagine, pontos opostos do país. Eu lá no Nortão e ele aqui no Sul. O fato é que a gente começou a trocar mensagens. E olha, ele parecia ser uma pessoa tão bacana. E como comecei a desabafar com ele, a lhe contar do período difícil que andava passando, muito por conta da perda da minha amiga, ele começou a me escrever coisas tão bonitas. Sabe aquele tipo de pessoa que sabe o que falar para te deixar melhor? Eu adorava quando trocávamos mensagens, porque me sentia tão bem, tão em paz. A verdade é que aos poucos foi nascendo uma amizade. E eu digo amizade porque convenhamos, né?
era praticamente impossível nascer outro tipo de sentimento, já que a gente nem se conhecia pessoalmente e nem dava para saber se algum dia isso iria acontecer. Quando a gente não conversava, sei lá, eu me sentia tão vazia, faltava alguma coisa importante no meu dia. O dia não tinha a mesma graça. E é claro que eu logo identifiquei, o que me fazia falta. Até que depois de um tempo, a gente parou de se falar pelo site. E até porque eu lhe passei meu número. E a gente começou a conversar diretamente um com o outro pelo telefone. Ou por mensagem, através do celular. Incrível. Mas eu me sentia como se já o conhecesse há muito tempo. E a verdade é que a cada mensagem, eu me sentia mais e mais ligado a esse homem, que nem sabia se algum dia iria ver cara a cara. Com o tempo, as mensagens foram mudando de tom. Na verdade, foi ele que começou. Dizendo que não parava de pensar em mim, que estava querendo muito me conhecer pessoalmente. Eu também queria, claro. Mas isso iria depender dele, até porque eu não tinha a menor condição de sair de Manaus. Naquelas alturas, depois de 5, 6 meses de conversa, a gente já sabia praticamente tudo da vida do outro. Ele era separado, não tinha filhos, era sócio do irmão numa loja de roupas. Até que um dia ele perguntou se eu queria mesmo conhecê-lo pessoalmente. Eu respondi que sim. E para resumir, ele decidiu que iria viajar até onde eu estava. Eu acreditei piamente nele, mas depois fiquei ali me perguntando: será que ele está falando sério? Meu Deus, vim lá do sul do país só para me conhecer? Sabe, eu acreditava, mas ao mesmo tempo tinha um resquício assim de dúvida, sabe? A verdade é que fiquei nervosa, preocupada, com medo de ele não gostar de mim quando me visse assim frente a frente. Nunca vou esquecer o dia em que a gente se viu pela primeira vez. Olha, para mim, sensação que me deu, inclusive na hora, foi de que era um sonho. Mas juro por Deus, parecia um conto de fadas. Bom, se pela foto eu já o achava bonito, em pessoa ele era ainda mais encantador. Aliás, me olhando assim como se estivesse meio hipnotizado, ele falou: nossa, como você é bonita. Mais bonita do que eu imaginava. Bom, dizer em palavras o que eu senti naquele momento é praticamente impossível. Não deu para resistir. E acabamos trocando um beijo já, sei lá, 30, 40 segundos depois de nos vermos pela primeira vez. Olha, tem coisa que acontece na vida que não tem explicação. Porque, repito, a sensação que eu tinha, e ele também me contou depois, era de que a gente se conhecia há muitos anos. Tanto que a gente se sentiu tão à vontade na presença do outro. Sabe aquele tipo de homem que a gente pensa que nem existe mais? Um verdadeiro cavalheiro. Tanto que a minha família o adorou. E nem tinha como ser diferente. Homem respeitador, sabe, aquela educação, assim. Sabia usar as palavras, se comportar. Eu simplesmente me encantei por ele. Não tenho dúvida em dizer isso. Como também não tenho dúvida em dizer, até porque ele confessou que também tinha se encantado por mim. Passamos 2 dias juntos. Eu o acompanhei num passeio, numa tour pela cidade toda. Fomos andar de barco. Ele queria conhecer o encontro das águas do Rio Negro e Solimões, né? Ver os botos. Ele tinha uma fixação pelos botos. Fomos também até visitar uma tribo de índios. Fizemos, como se diz, o passeio completo que os turistas costumam fazer. Ele adorou. Mas o melhor de tudo foram os beijos que a gente trocou. Pensa num homem carinhoso, doce, gentil. Olha, a verdade era uma só, viu? Não tinha como não me apaixonar.
Não tinha. Foi o melhor final de semana da minha vida. Eu nunca tinha me sentido tão feliz. E depois que ele foi embora, aí foi o contrário, né? O coração ficou cheio de saudade. Tudo mudou entre nós depois desse nosso primeiro encontro. A gente se falava o tempo todo. Isso só fazia a vontade de estar com ele aumentar. Depois de 3 meses de ele estar aqui lá em Manaus, quando ele foi me ver, eu lembro que era seu aniversário. Ele queria comemorar comigo ao seu lado. Só que de que jeito? Tão longe, a menos que, sei lá, ele fizesse outra daquelas viagens, né? Só que a sugestão que ele me deu foi outra. Ele fazia questão que eu fosse a Mafra, passar uns dias com ele na sua cidade. Eu não podia. Eu não tinha nenhuma condição, muito menos financeira, pois ele falou que não era problema. Bancou tudo, inclusive as passagens de avião. Meu Deus, tudo para mim era novidade. Eu estava me sentindo tão feliz. Passamos 8 dias, contadinhos nos dedos, juntos em Mafra. Ele morava sozinho no apartamento e olha, posso dizer que esses 8 dias foram decisivos para tudo o que aconteceu depois. Ele continuou me tratando exatamente do mesmo jeito, com tanto carinho e com tanta paixão que eu juro, eu me senti a mulher mais amada do mundo. Sabe aquela pessoa pronta para fazer todos os teus gostos? Ele me levou para conhecer até a praia. Logo eu que nunca tinha visto o mar. Fomos à Penha, depois também passamos o dia no Beto Carreiro. Sabe, perfeição? Tudo perfeito. Acho que não preciso nem falar que minha vontade era de nem ir embora, né? Era ficar com ele para sempre. Naquelas alturas, já estávamos apaixonados um pelo outro. Isso era algo que ninguém precisava nem dizer em palavras. Nossos gestos, nossa cara de bobos, né? Nossos olhares falavam por nós. Olha, depois que voltei para Manaus, tudo ficou mais difícil, porque eu pensava nele 24 horas por dia. A saudade me sufocava. Quase me arrebentava por dentro. Só eu sei a falta que ele me fazia. Aquele aperto, Só o que me consolava era saber que ele também se sentia igualzinho a mim. Até que em meados de dezembro, ele falou que ia mandar uma passagem de avião para eu passar o Natal e o Ano Novo com ele. Imagine a minha felicidade. Estava morrendo de tanta saudade. Lembro que ele falou: já venha preparada para ficar de vez aqui, viu? Porque talvez eu não deixe mais você voltar para tua casa. Quero você aqui comigo para sempre. Ao mesmo tempo em que fiquei feliz, claro, me bateu um certo medo. Tanto que nem comentei nada com a minha família. De todo modo, foi o melhor final de ano que eu já tinha vivido. Passamos o Natal com a família dele ali mesmo, em Mafra. E fomos passar a virada do ano na praia. E foi lá que ele me fez o pedido. Tirou o porta-joias do bolso. Eu já comecei a tremer, já imaginando a intenção dele, né? Claro, também não sou boba, né? E ele já tinha se declarado tantas e tantas vezes e dito que me queria para sempre, que... Mas sempre quando você percebe que vai acontecer, bate aquele nervoso, sabe? Ele acabou dizendo aquilo de um modo tão delicado e tão singelo. Não consigo mais ficar sem você. Se casa comigo? Eu fiquei olhando para ele assim, mas... repito, eu já esperava, já imaginava
Inclusive, não via a hora, porque tudo que ele falava e tudo que ele fazia era naquela direção, mas uma coisa é imaginar, saber que dali a pouco vai acontecer outra coisa. É você ouvir a voz da pessoa, te olhando nos olhos. Você se casa comigo? Depois do impulso, falei que sim, que era tudo o que eu mais queria na vida. E depois de tudo, acho que dá para adivinhar, né? Um longo beijo apaixonado. Que momento, meu Deus. Foi o momento mais lindo, único na minha vida. Liguei naquele mesmo dia lá para casa para contar pro meu pessoal lá que tinha sido pedido em casamento. E já falei que já tinha aceitado. Eles receberam aquela notícia assim, com uma mistura, né, de alegria e surpresa. Para encurtar a conversa, ele realmente não me deixou mais voltar. Fiquei morando com ele no seu apartamento. As semanas iam passando e ele só falava aquilo. Fica mais uma semana. Depois eu compro tua passagem de volta lá para Manaus. Para que pressa? No começo foi assim. Depois, ele só dizia que os voos estavam lotados, que estava difícil encontrar uma passagem. No fundo, eu sabia que aquilo não era verdade, né? Os voos não podem estar sempre lotados. E depois, quando a gente quer, a gente compra para mais adiante, né? Aliás, nem ele fazia questão que eu acreditasse. Falava e sorria, como quem diz: quero que você continue aqui comigo. Eu também não ligava, porque não queria mesmo ir embora. Por mim, a gente já casava e eu ficava morando com ele ali, de uma vez por todas. Tudo estava perfeito, tudo estava simplesmente maravilhoso. Tudo estava tão perfeito que eu tinha até medo, às vezes, de acreditar. Porque quando tudo dá certo, de um jeito que nunca tinha dado na minha vida, você fica sempre com aquele temor, né? Será que eu estou sonhando? Será que vai ser assim para sempre? Até que um dia aconteceu uma coisa que diferente, digamos assim. Eu estava meio entediado de ficar no apartamento e resolvi sair. Não tinha nem destino assim, saí caminhando sem destino. Passei em lojas, fiquei olhando vestidos, etc. E sei lá, fiquei tão entretida que meio que perdi a hora. Quando voltei, o Arthur já estava em casa. Às vezes, ele ia embora mais cedo da loja, e naquele dia em especial, sei lá, por que motivo, acabou indo mais cedo ainda. E como não me encontrou em casa, e talvez pelo fato de eu não ter levado nem celular, até porque fiquei com medo de ser assaltada, quando cheguei, ele estava esquisito. Assim que entrei pela porta, quando o vi ali no sofá, me aproximei para lhe dar um beijo, mas ele teve um gesto assim, meio que me empurrou. Onde você estava? Tô desde as 3 horas da tarde te esperando voltar aqui, você aí batendo perna. Eu achei aquela reação dele tão estranha. Ele nunca tinha falado daquele jeito comigo. Nunca. Nunca tinha usado aquele tom. E o empurrão. Falei que só tinha saído para dar umas voltas e não tinha uma roupa mais adequada. Onde já se viu? Sai na rua com essas pernas de fora. Olha, eu estava de saia. Mas uma saia assim, bem comportada, juro. Não era mini saia, nem parecido com isso. Mas ou ele estava brincando comigo ou... E o pior é que não estava. O detalhe foi que ele ficou bravo comigo o resto todo daquele dia. Mal olhou na minha cara. Não quis nem jantar. Ficou no canto dele, lá com aquela tromba. E depois, quando fomos dormir, simplesmente virou pro lado
E não me deixou nem encostar nele. E olha que eu até tentei, viu? Olha, eu fiquei muito assustado. Desde que tínhamos nos conhecido, que ele nunca tinha agido daquele modo comigo, nem parecido. Naturalmente que fiquei muito triste e preocupado também. Cheguei a chorar ali do meu lado na cama, mas ele nem tchum. E no dia seguinte continuou esquisito. Chegou a dizer que não era por ficar me mostrando por aí com roupa curta. Meu Deus, eu nunca seria capaz de lhe faltar com respeito, juro que não. Eu, sinceramente, não imaginava que ele fosse ciumento daquele jeito, porque nunca tinha demonstrado. Aí, de um dia para o outro, sei lá, parecia até que queria me controlar. Até em relação à roupa. E como a gente passou alguns dias assim, de bico, um dia eu já, não suportando mais aquele clima, falei: o que está havendo com você, Arthur? Por que você está me tratando assim? Olha, se for para continuar nesse clima, eu prefiro voltar para Manaus, viu? Mesmo que seja de ônibus. Ele viu que eu estava falando sério. Até porque eu estava mesmo. E depois de alguns segundos em silêncio, sério, estranhamente ele sorriu. Aí veio pro meu lado, me abraçou. Desculpa, tá? Às vezes eu sou meio extremista, né? Eu sei disso, mas é que eu tô com tanto problema também, sabe? Problema na loja. E de uma hora para outra, parece que ele tinha voltado a ser aquele Arthur que eu conhecia. E como voltamos às boas, eu meio que deixei de lado aquela ideia de voltar lá para Manaus. O problema é que depois daquilo, volta e meia acontecia alguma coisa, e nem precisava ser uma coisa grave, ele implicava de novo. Sabe, brigava comigo e voltava a ficar daquele jeito, daquela primeira vez, sabe? Taciturno, mal-humorado. A impressão que dava era de que ele queria que eu ficasse presa ali dentro daquele apartamento, esperando ele voltar da loja. Não podia fazer nada. Até que um dia eu falei que, já que ele queria que eu ficasse morando ali com ele, que eu queria arranjar um emprego. Ele ficou uma fera. Emprego? Que emprego? Negativo. Não tem necessidade nenhuma de você trabalhar. Eu insisti. Mas aí ele ficou mais zangado ainda. Repetiu que não queria que eu trabalhasse. Que ficasse, a expressão que ele usou, me misturando com outros homens. Sabe, e aos poucos, por conta desse tipo de atitude dele, que eu sinceramente não conseguia entender. Ele se tornou muito controlador, possessivo. Um dia chegou a brigar com o porteiro, só porque o cara puxou conversa comigo. Na cabeça dele, o cara estava dando em cima de mim. Olha, era raro fazermos alguma coisa juntos, com outras pessoas, porque ele tinha ciúme, mesmo ele presente ali. Achava que todo homem me olhava com interesse. E o pior é que ele dizia que a culpa era minha, porque eu ficava dando abertura. Sabe o que é ouvir acusação sem dever absolutamente nada? Eu fui engolindo, até que me cansava. Ficava triste. E quando eu tentava conversar com ele, depois de ele se exaltar, de falar um monte de grosseria, ele vinha todo carinhoso, pedindo desculpa, reconhecendo que tinha exagerado, dizia que tinha medo de me perder. Olha, ele só me deixou voltar para visitar minha família depois que nos casamos no cartório.
Isso aconteceu, acredite quem quiser, apenas em agosto. Fiquei todo aquele tempo morando com ele sem resolver nossa situação. Pior, ele volta e meia tendo aqueles acessos e me tratando daquele modo. Voltei a Manaus casada. E ele foi junto, é claro, né? Sabe, ele começou a alternar o seu estado de humor. Às vezes era carinhoso, às vezes virava um bicho comigo. Tudo por conta de ciúme. E por causa de coisas que, olha, francamente não tinham nada a ver. Sabe o que é a pessoa passar 2, 3, 4 dias sem falar com você? Te tratando como se você fosse invisível? Olha, isso acabava comigo. Eu queria morrer. Não entendia o que estava acontecendo. Não entendia me perguntar por que esse homem age desse modo comigo. Juro, dava vontade de jogar tudo pro alto. Esquecer que gostava dele, porque eu continuava gostando dele. Mas voltar lá para Manaus. Aí do nada ele mudava de novo. Voltava a ser aquele mesmo Arthur, carinhoso. Se bem que, de que modo que eu ia voltar lá para Manaus? Dependia dele para tudo. Um dia liguei para minha mãe e ele me escutou no telefone me queixando para ela. Olha, para quê? Só faltou arrancar o celular da minha mão. Pensa na briga. Ele ficou tão exaltado que eu pensei até que fosse me bater. E sabe qual foi a queixa que eu fiz dele para minha mãe? E que ele escutou? Só falei que ele não me deixava fazer nada, nem trabalhar, nem sair sozinha na rua sem ele. Só por isso. Depois ele ficou falando aquilo em tom de acusação. Quer trabalhar para quê? Quer sair sozinha na rua, sem mim? Para quê? Para ficar se mostrando? Era isso que você fazia lá em Manaus? Meu Deus, como pode? Eu escutava aquilo e pensava que pesadelo. Não é o homem que eu conheci. Não é o cara por quem eu me encantei. Nem de longe parecia aquele cavalheiro que eu conhecia, aquele cara doce, gentil, amável, carinhoso. Quer dizer, era assim de vez em quando queria. Porque na maior parte do tempo, só me tratava na base da patada. Agora, o pior mesmo era a sensação que eu tinha, porque ele ficava 3, 4 dias fingindo que não me via. Ele fingia que eu não existia, não olhava para o meu lado, não dizia uma palavra. Bastava qualquer coisa que desagradasse para ele ficar daquele modo. Era como se fosse um castigo. Era como se ele dissesse, ó, se você fizer qualquer coisa que eu não goste, eu vou fingir que você não existe. Vai ser o teu castigo. Você vai ser castigada desse modo até você aprender e fazer tudo do jeito que eu quero. Devia pensar que era uma prisioneira dele. Para se ter uma ideia, um dia arranjei emprego. E no dia seguinte, ele descobriu, claro. Sabe o que esse homem fez? Me trancou em casa para eu não poder ir trabalhar. Até isso ele fez. Naturalmente que acabei sendo afastada, né? Porque imagine, segundo dia de trabalho você não comparece? Olha, se eu fosse contar todas as coisas que eu passei nas mãos desse homem, uma carta só seria pouco. Quando o conheci, ele parecia um príncipe vindo de algum conto de fadas. Mas depois, com a convivência, foi se transformando a cada dia mais. Eu sei que é muito, mas é tão difícil você sair de uma situação assim. Demorei quase 6 anos para sair dessa relação.
Sempre que eu tentava terminar, ele voltava a ser aquele homem carinhoso, fazia chantagem emocional, e eu acabava caindo na lábia dele. E também porque não tinha condição de tomar uma atitude. Só que logo tudo voltava ao mesmo inferno de antes, depois de algum tempo. E depois que eu engravidei da nossa filha, ficou pior. Aí mesmo que ele conseguiu me controlar ainda mais. Nesses 6 anos juntos, vivi tanta tortura psicológica, tanta chantagem emocional, até da minha família ele me afastou. Não me deixava ter amigos, como se quisesse me isolar de tudo e de todos, só para me ter cada dia mais nas suas mãos. Até hoje não sei como consegui mudar o meu rumo, como escapei das garras dele. Tive ajuda, claro, até porque sozinha jamais iria conseguir. Acho que foi Deus que colocou verdadeiros anjos no meu caminho para me ajudar. Hoje, depois desses 6 anos, estamos separados. Estou morando em Curitiba com a minha filha. Tenho um bom emprego, graças a Deus. E estamos vivendo as nossas vidas sem maiores preocupações. Mas ele ainda não desistiu. Ainda me persegue. Ainda tenta uma reconciliação. Às vezes, até na base de ameaça. E pensar que tudo podia ter sido tão diferente. Porque era para estarmos felizes até hoje. Eu não ia deixar de gostar dele. Era apaixonada. Bastava ele não ter mudado. Bastava ele ter continuado a ser aquele homem doce, gentil, carinhoso. Aquele verdadeiro príncipe encantado com quem eu sempre sonhei.